Então chegamos ao nosso bloco de coesão sequencial e recorrencial. Ai, que complicado. Ô, gente, eu coloco os nomes aqui até para vocês se orientarem, né? Se quiserem estudar mais profundamente alguma matéria, vocês já conseguem aí identificar o nome da matéria. Mas fiquem tranquilos que a matéria, né, sobre a qual iremos conversar agora é tranquilíssima também. Então vamos falar sobre coesão, a gente já vem aqui nesse módulo todo falando sobre a coesão, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns conectivos em especial, tá? Eu coloquei aqui para vocês consultarem a tabela de conectivos ao redigir. A tabela de conectivos não está aqui nos meus slides, mas ela está logo abaixo desta aula. Faça o download, baixe a tabela de conectivos e nesta tabela de conectivos vocês vão encontrar aí variações, tá? E sinônimos para vocês utilizarem aí diariamente nos seus textos. E a gente vai falar sobre alguns conectivos dessa tabela, mas não sobre todos, porque alguns nem tem muito o que falar, tá? Então, vamos lá. O mas. Iremos falar hoje sobre o mas porque ele é simples, mas muita gente erra, principalmente a pontuação desse conectivo. E eu sei que parece óbvio aqui, mas eu preciso reforçar, porque tenho visto muito esse erro. Você só pode utilizar o mas quando ele tiver sentido de ideias opostas. Você não vai colocar um mas se não houver isso. Então, o réu foi julgado inocente, mas o advogado que trabalhou no caso ficou feliz. Gente, confuso, não tem essa ideia de oposição. Então, o mas, ele é utilizado quando houver ideias contrárias. Ele vai exercer vários papéis aí dentro da gramática e, a depender desses papéis, a pontuação pode mudar um pouquinho. Então, eu trouxe aqui o uso da vírgula e o mas, porque ele é bastante utilizado na redação. Como a gente vai colocar essa vírgula aí, tá? Quando ele for uma conjunção adversativa, e isso significa ele exercer esse papel de ideias opostas, a vírgula será obrigatória. Então, estudei, vírgula, mas não passei na OAB. E aqui eu preciso dizer que essa vírgula é antes do mas. Antes do mas. Eu vou repetir e hoje você vai dormir pensando que a vírgula vem antes do mas. Por quê? Algumas pessoas colocam a vírgula depois. Então, estudei, mas, vírgula, não passei na OAB. Não mate uma professora de português. Coloque essa vírgula antes do mas, tá? Decorou aí? A vírgula é antes do mais. Se você colocava essa vírgula do ladinho do S, meu amigo, já vamos colocando um X aí e vida nova, vírgula, antes do mas. O mas, ele também pode exercer esse papel de advérbio de intensidade. E quando ele exercer esse papel, a vírgula será obrigatória, veja só. Ela foi rude, mas muito rude mesmo. E aí esse mas muito rude mesmo, ele tá dando uma intensidade ali. Então, vírgula antes do mais. Gente, é sempre antes, tá? E aí a gente tem também o mas como adição. E nesse caso, a vírgula será facultativa. Então, ele não era só elegante, mas também era simpático. E aí essa vírgula pode, né, vir ou não. Fica aí a seu critério. O mas também pode vir como uma interjeição. O que é a interjeição? A interjeição é uma palavra aqui na gramática que ela não tem muito valor dentro da frase, a estrutura da frase. Você pode tirar essa palavra e a frase faz sentido mesmo assim. Então, quais são as interjeições mais comuns? Eu falo oxe, né? Então, eu falo né, esse né tentando trazer aí uma confirmação. Então, todas essas interjeições, elas precisam de vírgula, tá? Mas nesse caso, quando o mas, ele vem com uma interjeição, principalmente no começo de uma frase, não há vírgula depois desse mais. Então, eu digo assim, mas como isso foi acontecer? Esse mas não tem vírgula, tá? Quando houver uma frase intercalada, a vírgula será obrigatória. Tá? Mas por que a vírgula vai aparecer depois do mas? Lembra que eu disse que a vírgula sempre vem antes do mas?
Nesse caso, o que vai acontecer? A vírgula vai vir depois do mas não é por causa dele, é por causa dessa frase intercalada. Então eu digo o seguinte, não sei o que fazer agora, mas aí eu vou intercalar. Como já disse, esse como já disse é uma adição ali na frase. Perceba que se eu tirar esse como já disse, não vai mudar nada, tá? Então é só uma frase intercalada. Como já disse, buscarei uma solução. A meta não foi alcançada, mas, sem sombra de dúvida, chegamos muito perto do resultado esperado. Ou seja, esse mas, ele está entre vírgulas, não por ele, mas pela frase intercalada em seguida que precisa ser isolada por vírgulas. E agora a gente vai ver alguns erros comuns aí em relação a outros elementos coesivos, como o sendo que. Misericórdia, esse sendo que a galera erra legal. E antes de eu falar aqui sobre o sendo que, eu já te digo que a maioria dos gramáticos, inclusive falo isso, explico mais isso lá no meu guia de redação jurídica, alguns alunos inclusive já têm, né, que é um livro virtual no qual eu me debruço mais sobre as gramáticas. Eu falo mais sobre isso lá, mas aqui eu preciso dizer a você que a maioria dos gramáticos não vê esse sendo que, né, de um bom gosto, porque ele arrasta a frase. Alguns até falam que ele é uma bengala linguística, porque muitas pessoas utilizam o sendo que de maneira indiscriminada para arrastar a frase, né? Então, eu não sei o que falar, sendo que... Veja alguns exemplos aqui. O autor fez 3 pedidos, sendo que o juiz analisou apenas 2 deles. Perceba como esse sendo que ele até soa mal. Qual é o erro aqui? O erro é que o sendo que, ele significa uma vez que, ele é sinônimo de uma vez que, por isso não faz sentido. Então, as vezes em que você vai utilizar o sendo que são poucas, não toda hora como as pessoas utilizam, tá? Como ficaria essa frase reescrita da maneira correta? O autor fez 3 pedidos, mas o juiz analisou apenas 2 dele. Por quê? Porque aqui a gente tem oposição, tá? E não causa. Como seria um uso correto do sendo que? Sendo que todos estão presentes, podemos começar a audiência. Ou seja, uma vez que todos estão presentes, podemos começar a audiência. Então, a partir de hoje, acabou essa aula, você vai olhar as suas petições, os seus textos, os seus contratos e vai dar um F5 se você está com eles aí no Word e procurar o sendo que. Veja se você está utilizando o sendo que como sinônimo de uma vez que, ou se você está utilizando esse sendo que de forma indiscriminada, usando para alargar todas as frases. Se você estiver utilizando nesse sentido, o que você vai fazer? Você vai abrir a tabela de conectivos que está aqui neste módulo, tá? A tabela de conectivos, você vai abri-la e vai procurar aí outros conectivos, outras palavras para substituir o sendo que nas suas petições. Lembrando que a intenção desse curso é ser extremamente prático. Ao finalizar cada aula, eu já sugiro que você anote quais são os erros comuns e que você volte lá nas suas petições, que você comece a buscar e procurar se você cometia esse erro. Se cometia, já não vai mais cometer. É importante que você faça isso em seguida, porque depois você vai se esquecer, né? Eu sei que você vai se esquecer, não adianta, né? Se auto-sabotar, não adianta mentir para si mesmo. Então, faça já no momento em que acabar a aula, você já vai lá e já revisa suas petições. Temos também o eis que, um outro campeão de erros aí. E o que o eis que significa? O eis que, ele não significa por quê. Ai, meu Deus, como assim ele não significa por quê? Eu achei que ele significava... a sua vida foi uma mentira, tá? O eis que, ele significa de repente. Você vai utilizá-lo pouquíssimas vezes, né? Ainda mais nesse sentido. Veja aqui os exemplos. A audiência iria começar, mas eis que acaba a luz. Ou seja, de repente acaba a luz. E como ele é utilizado aí de forma equivocada na redação jurídica? O autor deve ser condenado em honorários, eis que a ação foi julgada improcedente. Ou seja, porque a ação foi julgada improcedente. Mas não tem esse sentido. Vamos reescrever essa frase de uma maneira certeira. O autor deve ser condenado em honorários.
uma vez que a ação foi julgada improcedente. Agora, muito mais bonito, né, e correto. Temos também o à medida que e o na medida em que o pessoal faz uma salada de frutas com essas duas frases, e aí tem gente que fala à medida em que, tem gente que fala na medida que. Vamos se organizar aí, vamos organizar o pensamento. Primeira coisa que eu preciso te dizer, à medida em que não existe. Na medida que também não existe, então você já elimina esses aí. Quais são os que existem, né? O que a gente vai estudar agora? O à medida que e o na medida em que. O à medida que tem a ver com proporção. Por exemplo, ele chorava à medida que relia seu nome na lista de aprovados da OAB. Então ele relia e ele chorava. Ele relia e ele chorava. Opa, proporção. O na medida em que ele tem o sentido de tendo em vista que. Nossa senhora, né? Aí deu até uma aceleração aí, né? Eu sei, todo mundo utiliza de maneira errada. Ele não passou na OAB na medida em que não estudou. Ou seja, tendo em vista que não estudou. Simples, né? E anote aí que o à medida que, à medida em que e na medida que não existem. Gente, é uma confusão, eu sei porque eles são muito parecidos, né? Então é realmente muito fácil de confundir. E agora, olha, nós vamos ver o tal do afim. E esse eu adoro. Sabe por quê? Porque se você utiliza o afim da maneira correta, você é diferenciado. Porque, olha, 99, tô até inventando aqui, tá, gente? Quando eu falar algum dado, eu vou dizer a fonte. Se eu não disser a fonte, é que eu estirei aqui fontes minha cabeça. Mas eu vejo bastante, né? As pessoas utilizando o afim de maneira errada. O afim com a intenção de, com o objetivo de, é separado. Ele não é juntinho. Então, afim separado com a intenção de. Ele escreveu uma carta a fim de pedir aumento. Separado. Ele estudou a fim de passar no concurso, ou seja, com a finalidade de passar no concurso. Separado. Até aí tudo bem, né? O que a gente vê, né, de forma errada, principalmente em mensagens de WhatsApp, às vezes você está conversando com seu cliente, às vezes você quer chamar aquela pessoa para sair. E aí você envia, você está a fim de sair hoje, aí você escreve aquele afim junto, e aí, se a advogada, ela é aluna do curso de português jurídico, vai cair uma lágrima. Porque ela vai olhar aquele afim junto e vai dizer, não é afim junto, é afim separado. Na linguagem coloquial, na linguagem informal, a gente utiliza muito esse afim, né? Então, eu falo, Tício está afim de Maria, né? No sentido de, eu estou um pouco apaixonado, eu estou paquerando tal pessoa, então, ele está afim dela. Esse afim é separado, tá? O advogado está a fim de beber uma cerveja. E agora você me pergunta como você adivinhou, né? A professora aqui já prepara a aula pensando em você, que eu sei que neste momento você está aí assistindo talvez com café, mas o seu coração ele está pensando na cerveja depois do expediente lá no happy hour, às 6 horas da tarde depois do escritório, né? Então, você vai falar que está a fim de beber uma cerveja para os seus amigos, o afim é separado, meu amigo. E você está a fim de sair hoje? Nossa senhora, que mensagem bonita, né? Chega sexta-feira ou sábado, você envia a mensagem para a pessoa, um afim separado é diferenciado. Isso aqui realmente é para os melhores do Brasil, meu povo. Vamos ver então agora a expressão latina a priori. É uma expressão bastante utilizada na redação jurídica e utilizada de maneira equivocada, porque as pessoas, né, substituem o a princípio por a priori, o em princípio, a princípio, inicialmente, qualquer coisa que tenha essa ideia de começo, de princípio, vamos aqui a priori para deixar mais bonito. Que eu sei que às vezes você coloca, né, joga lá umas expressões latinas para dar aquela floreada no texto, para parecer um pouquinho mais inteligente, mas olha só, se você quer utilizar, né, essas expressões latinas, utilize com parcimônia, né? Não vai escrever mais latim do que português. Veja se há uma expressão bastante utilizada.
Então, eu não sou contra o latim na redação jurídica, inclusive acho que algumas coisas dependem bastante do latim, então, por exemplo, habeas corpus, existem termos técnicos que já são consagrados, né, aí na língua latina, mas você precisa usar da maneira correta e também com muita parcimônia. Então, vamos lá. A priori, o autor foi vítima de um dano moral. Então imagine, né, que você está escrevendo ali os fatos da sua petição e você fala, a priori ele foi vítima de um dano moral. Tentando dizer, né, inicialmente ou primeiramente, de uma maneira mais bonita, e aí você está o quê? Se enforcando aí com a própria palavra. Por quê? Porque o a priori tem sentido de sem uma análise completa dos fatos, ele tem um sentido muito maior do que inicialmente. Então, a priori, ou seja, sem uma análise completa dos fatos, o réu é inocente. Então, cuidado aí a utilizar essa expressão. E vamos para o nosso último tópico aqui, que é o paralelismo sintático. Um tópico importantíssimo para você deixar a sua petição muito mais harmônica. E o que é o paralelismo sintático? Ele é um recurso imprescindível ao advogado. Ele é o ordenamento das ideias por meio de frases com estruturas gramaticais idênticas. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de Chico Buarque. Olha só a frase aqui, aquela música, né? Se eu não me engano, é Construção. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Perceba que esse como se fosse, como se fosse, como se fosse, a música toda repete esse como se fosse. E ele é um recurso aí do paralelismo. Aqui temos um exemplo do Pestana. Bom mesmo é passar no concurso, ganhar bem e ser feliz. O que a gente tem aqui? O passar, o ganhar e o ser. Todos os verbos no infinitivo, né? Então, na sua forma crua aí. Então, passar, ganhar, ser. Perceba que eles são idênticos de alguma maneira. No modo, eles são idênticos. Então, o paralelismo é essa harmonia aí de você manter as estruturas de maneira idêntica. Olha este exemplo aqui. Fiquei decepcionado com a pena aplicada e quando o juiz pediu a prisão imediata. Perceba que não tem um erro nessa frase, né? Você não tem um erro de português, mas a frase fica estranha. Opa, fiquei decepcionado com a pena aplicada e quando o juiz pediu a prisão imediata? O que temos aqui? Temos falta de paralelismo. Fiquei decepcionado com a pena aplicada e com o pedido de prisão imediata. Ou seja, eu fico decepcionado com algo. Então, eu vou repetir esse com. Não tem problema. Quando você quiser fazer o paralelismo, não tem problema repetir. Pelo contrário, você vai ter que deixar essa estrutura idêntica. E a gente utiliza muito paralelismo lá nos pedidos. Olha só um exemplo sem paralelismo. Ante o exposto, requer a concessão da justiça gratuita, b. seja deferido o pedido de tutela de urgência, c. a condenação do réu, d. inversão do ônus da prova. Perceba que parece uma bagunça aqui, requer a concessão, requer seja deferido, requer a condenação. Então, uma hora tem artigo, outra hora tem verbo, outra hora, olha, confuso, tá? E muita gente escreve dessa maneira. Quando você for escrever os seus pedidos, você vai colocar todas as frases com estruturas idênticas. Veja aqui a reescrita desse pedido com paralelismo. Ante o exposto, requer a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tutela de urgência, a condenação do réu, a inversão do ônus da prova. Então, perceba que a gente trouxe essa estrutura e deixamos essa estrutura idêntica, tá? E agora que eu trouxe um exercício. Leia essa frase e veja qual é o problema de paralelismo e como podemos reescrevê-lo. É necessário chegares a tempo e que tragas a documentação solicitada. Pausa esse vídeo agora e reescreve essa frase, tá? Rapidinho aí. E aí, reescreveu? Eu quero saber qual foi a sua frase. Olha só, aqui a gente tem duas maneiras de reescrita. A primeira é necessário chegares a tempo e trazeres a documentação solicitada, ou seja, eu coloco os verbos na mesma estrutura, é necessário chegares, é necessário trazeres, ou é necessário que chegues a tempo e que tragas a documentação solicitada, ou seja, eu pego esse que aqui, que tragas, que chegues,
e eu coloco novamente ali no final. Então perceba que a estrutura é a mesma. Professora, como é que eu vou saber o tempo verbal? Aqui no curso nós não temos essa intenção, né, de aprofundar nessas questões aí, mas eu vou te dar o caminho, tá? Vou te dar o caminho muito mais simples, principalmente para você advogado que não tem tempo a perder. Você vai entrar lá no site conjugação.com.br. Quando você tiver qualquer dúvida relacionada a verbos, ai meu Deus, será que é vir ou será que é ver? Chegares ou chegas, começa aquela confusão na sua cabeça, para tudo, vai lá no conjugação.com.br, coloca o verbo, tá? E ele vai te dar a resposta e você vai olhar lá os tempos verbais, ele vai te dar todas as respostas, é um site muito legal e eu recomendo que você utilize aí diariamente, sempre que surgir uma dúvida. Ficamos por aqui e até o próximo bloco.